Fala, moçada! Hoje eu quero falar de um dos fenômenos mais belos, intrigantes e perigosos da natureza. A formação de um raio. Claro, vou te explicar de uma maneira bem simples. Fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Olha só. O que é o raio? O raio é uma descarga elétrica. E como é que surge essa descarga elétrica? Bom, durante o dia, durante o decorrer do dia, o Sol que ilumina o nosso planeta, ele também aquece o nosso planeta. A água aquece, começa a evaporar, gotículas de água começam a subir, de vapor d'água. Quando chega nas regiões mais altas, em que a pressão é menor, a temperatura é menor, essas gotículas de água começam a se condensar, a se cristalizar. Microcristais de água se formam, formando uma nuvem. O detalhe é que com a ação dos ventos, essa nuvem vai se movimentando. Essas gotículas de água, esse vapor d'água cristalizado, ele começa a se esfregar um no outro. E nesse esfrega-esfrega vai haver uma eletrização por atrito. É isso mesmo. As nuvens se eletrizam por atrito. E se você lembra lá das nossas aulas de eletrostática, você deve lembrar que na eletrização por atrito, o que você tem é os corpos se eletrizando com cargas de sinais contrários. Um lado positivo e um lado negativo. Lembra disso? Isso vai acontecer na nuvem. Com o passar do tempo, a nuvem começa a se carregar, começa a ficar eletrizada. O detalhe é que o ar que nos rodeia, ele é um isolante elétrico. Ele tem uma grande rigidez dielétrica. Eu sei que é um nome complicado, né? Mas é o nome dado aos isolantes. É o dielétron. Rigidez dielétrica, de maneira simples para você entender, é a capacidade de isolamento. Então, rigidez dielétrica do ar é a capacidade que o ar tem de isolar, de segurar aquela carga elétrica. Então, é como se a nuvem fosse se carregando, fosse se eletrizando e essa carga fosse ficando acumulada na nuvem. Entendeu? Mas, professor, vai ficar acumulada até quando? Não, aí tem um limite. O que vai acontecer é que esse limite é quando romper essa rigidez dielétrica. Olha para cá, para esses esqueminhas que eu fiz para você entender melhor. Aqui nós temos as nuvens, eu já coloquei elas eletrizadas. O solo eu vou considerar, para fins didáticos, para a gente entender agora, o solo sempre neutro. O solo tem carga elétrica, tá bom? Não estou falando que não tem. Mas como ele é muito grande, o nosso planeta é muito grande, nós vamos considerar que ele é neutro. Um corpo neutro tem carga elétrica? Tem, claro, só não tem carga elétrica em excesso. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí o corpo fica equilibrado eletrostaticamente. Tá bacana? Show de bola. Então o que vai acontecer? A nuvem, quando ela se eletrizar, lembra que eu te disse? Ela pode se eletrizar negativamente ou positivamente. Na verdade, eu vou ter as duas cargas na nuvem ao mesmo tempo. Só que eu vou ter uma região mais eletrizada do que a outra. Você entendeu até aqui? Show de bola! Então você vai ter nuvem carregada positivamente ou negativamente. Lembrando, tem as duas cargas, é só o predomínio da carga, que é positivo ou negativo. Tá legal? No caso dessa nuvem carregada negativamente na base, ela vai induzir, olha o que eu estou falando, ela vai induzir no solo cargas positivas. Ah, professor, isso é tipo uma indução. É uma indução eletrostática. Assim como se a base da nuvem for positiva, ela vai induzir no solo cargas negativas. Lembra que o solo ele tem positivo e negativo? Lembra? Ele está neutro, número de prótons aproximadamente igual ao número de elétrons no caso do nosso planeta Terra. Tá bom? Bom, vamos voltar para esse primeiro caso aqui. Como ela tem uma base positiva aqui no solo e na nuvem negativa, vai gerar um campo elétrico nessa região entre a nuvem e o solo. Ah, professor, já ouvi falar em campo elétrico. Surge quando tem carga elétrica. E isso. Esse campo elétrico, essa região de campo elétrico, no caso específico desse nosso primeiro exemplo, ele vai ser dirigido da Terra para a nuvem. Você deve lembrar muito bem que o campo elétrico, por convenção, ele é representado da carga positiva para a negativa. E no segundo exemplo,
mesma coisa. Olha ali o campo elétrico, tá vendo? Só que agora esse campo elétrico, ele vai ser representado no sentido contrário. Professor, a gente vê esse campo elétrico? Não, não vê. Não vê esse campo elétrico, não. Ele é invisível. Isso é só uma representação, tá bom? Ah, tá. Entendi. E aí? E aí, olha que coisa bacana. No ar, nós temos moléculas, não é isso? O ar, ele lembra, então, moléculas. Eu tenho vários elementos químicos. Eu tenho oxigênio. Lembra disso? Eu tenho gás carbônico, eu tenho nitrogênio. Eu tenho muita coisa no ar, ok? Só que, lembra que se eu tenho moléculas, então eu tenho átomos. Ah, é verdade, professor. E nos átomos, vamos colocar aqui um esquema bem simplório mesmo, tá? Nos átomos você tem o núcleo positivo e a eletrosfera tendo os elétrons. Lembra disso? Vamos colocar aqui só mais um elétron aqui, ó. Um elétron na camada dele, na sua camada de valência. Então, olha o que vai acontecer. Esse elétron tem carga. Ah, é verdade, professor, o elétron tem carga. Essa carga está dentro de um campo elétrico. Verdade, professor. Carga dentro de campo. Ah, então peraí. Carga elétrica dentro de um campo elétrico, então vai surgir uma força elétrica. Meu Deus, professor, então vai ter uma força atuando nessas cargas? Vai. E olha que coisa legal. Essa força elétrica vai conseguir arrancar alguns elétrons, aqueles elétrons das camadas mais externas, que estão fracamente presos ao núcleo, por exemplo, eles vão arrancar. Então eu vou ter cargas livres se movimentando e vou ter íons se movimentando. Lembra aquelas moléculas que perderam elétrons? Eu vou ter íons se movimentando. Então eu tenho cargas se movimentando e íons se movimentando. É justamente isso que nós chamamos raio, é a movimentação da carga elétrica. A gente chama de movimento ordenado. Ele não é bem ordenado, repara que no meu desenho ele vai em zigue-zague. É por causa do atrito com o ar também. Mas ele tem um sentido preferencial. Então, nesse meu exemplo primeiro aqui, o meu sentido preferencial da movimentação das cargas, tá, é de cima para baixo. Professor, não é de baixo para cima? Não, calma. De baixo para cima, olha, eu estou colocando em verde aqui, não sei se você consegue enxergar legal. Isso que está em vermelho, apontando de baixo para cima, é o campo elétrico. Então, o que eu vou ter de movimento aqui? Olha, essas cargas, por exemplo, da nuvem, vindo para a Terra. Entendeu? Então, esse primeiro caso, nós temos um raio, uma corrente, né, atmosférica, chamada de corrente descendente. Por que descendente? Porque os raios vêm de cima para baixo. São os mais comuns, né? É até o intuitivo, é o que a gente acha que sempre acontece. Mas não é não. Tu sabias que nós temos um raio também que vai de baixo para cima? É, cara, esses elétrons da Terra, eles também podem subir. Inclusive tem até um vídeo na internet circulando, né, sobre isso. Os raios são raios ascendentes, ou seja, raios que sobem. Não tem problema nenhum. Eles são um pouquinho mais difíceis de acontecer, são sim. É um fenômeno belíssimo, mas justamente por ser um pouquinho mais difícil de ocorrer, a gente tem que tomar também muito cuidado com ele, tá bom? Mas pode acontecer, sem problema nenhum. Os raios podem ir da Terra para a nuvem ou da nuvem para a Terra, que é o mais comum. Pode ocorrer também entre nuvens. Meu amigo, pode acontecer de uma nuvem carregada positivamente se aproximar de outra carregada negativamente. E o processo vai ser o mesmo. Aqui eu também tenho campo elétrico saindo da nuvem positiva para a nuvem negativa. Olha aqui, ó. Também é normal, é o campo elétrico. Nesse caso, os elétrons eles vão migrar de uma nuvem para outra. E é essa movimentação de carga? Essa movimentação de carga é que é chamada de raio. Mas sabe um detalhe interessante? É que essa movimentação é tão intensa, eu tenho elétrons se movimentando, íons, é tão intenso, que fatalmente um elétron pode se chocar com o outro, tu sabias? Meu amigo. E ele pode se chocar com um elemento, com um átomo, com outro elétron, de um outro elemento químico, talvez. E olha que coisa interessante. Quando isso acontece, um elétron desse recebe um fóton. Ao receber um fóton, olha o que ele faz. Ele passa para uma camada mais externa. Ele fica no que a gente chama de estado excitado.
Então, quando o elétron recebe energia, ele passa, de alguma maneira, pode ser de um choque, né? De uma batida, um choque mecânico, uma batida de um elétron com o outro, pode ser assim. Ele vai receber energia. Ao receber energia, ele passa para uma camada mais externa. Lá ele fica no estado excitado. Todo estado excitado é temporário. Então ele vai ficar no estado excitado, mas vai voltar para a camada de valência. E quando ele volta para a camada de valência, que bacana, ele libera a energia que ele ganhou em forma de fóton. Fóton em forma de luz. E é justamente essa luz que nós conhecemos como relâmpago. Caraca, então quer dizer que aquela luz que eu vejo, que são tipo elétrons voltando para a camada de valência, meu amigo, muito legal, né? E quando eles voltam, eles liberam a energia que eles receberam. Ali, geralmente, nos choques, nas batidas, nas colisões dessas cargas loucas em movimento desordenado. Muito legal. Quando eu digo desordenado, ele tem uma preferência de sentido, claro. Mas elas estão caminhando em zigue-zague. É muito legal. Só que, olha, essa movimentação de carga, ela gera o que a gente chama de efeito Joule. Tu lembras que o efeito Joule é o efeito de aquecimento quando uma carga está em movimento? Isso é uma carga em movimento? É uma corrente elétrica? Claro que é. E aí, professor? E aí que esse aquecimento, esse efeito Joule, vai gerar uma temperatura altíssima nesse canal principal. Nós chamamos de canal de retorno principal. Gera uma temperatura muito grande. Ei, chega a ficar até mais de 3.000 graus Celsius. Cara, é muito quente. É tão quente, que vai aquecer o ar ali ao entorno, ali próximo dele. Mais afastado, eu tenho o ar mais frio. Opa! Então eu vou ter uma diferença na densidade do ar. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma movimentação rápida, uma movimentação brusca entre as camadas de ar. A camada de ar quente se choca com a camada de ar frio, gerando uma expansão grande desse ar, que você recebe com o nome de trovão. Meu Deus, o trovão então é o barulho. O trovão é o barulho, é o som gerado pela expansão do ar, que foi gerado pelo aquecimento do canal, que foi gerado pela movimentação de carga, que é o raio. Que legal, cara, que legal. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Mas por que primeiro eu vejo o relâmpago, depois eu ouço o trovão? Ah, isso daí é pela diferença na velocidade. A velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. São 300 milhões de metros em apenas um segundo. Já o som, ele tem uma velocidade de 340 metros por segundo. O som é muito rápido, mas a luz é muito mais rápida. E só um detalhe, só para não esquecer, e a gente fechar essa explicação rápida sobre a formação do raio. Lembra que eu te falei da rigidez dielétrica? Pois é, que é a capacidade de isolamento do ar? Pois é. O ar ele é um isolante, mas ele pode se tornar um condutor. Caramba, mas como assim? Quando é rompida a rigidez dielétrica do ar. Quando o campo elétrico supera esse valor, que é muito elevado, é rompida a rigidez dielétrica e o ar, que outrora era um isolante, passa a ser um condutor. Que legal, né? A ciência é linda. Vamos divulgar a ciência. Ajude a divulgar a ciência. Se você não é inscrito no canal, te inscreve, dê um like, se eu tiver merecido esse like com essa explicação. Beijo, até a próxima.